direito corroído pela política, porque assim, eu separei aqui o que foi 2019, né? Então você teve essa abertura desse inquérito e você teve também, a gente acabou de mencionar, o novo entendimento do Supremo sobre os inquéritos sendo transferidos da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral. Isso em março. Em maio, a gente teve a validação pelo STF de um indulto de Natal que tinha sido concedido pelo Temer, ainda em 17. E esse indulto beneficiou diretamente quem? O João Vacari, o ex-tesoureiro do PT. Em agosto, aí você teve, veio Vaza Jato, né, que veio pensando mensagens obtidas ilegalmente, construiu uma narrativa de que a Lava Jato que era criminosa, e que os criminosos eram inocentes. Essa foi a construção que foi feita, né? E aí você teve, em função disso, em agosto, a primeira anulação de uma sentença da 13ª Vara do Moro. Com uma interpretação, porque tudo na política, tudo no contexto dos poderes, né, da história, né, do país, da história política do país, tem a ver com o ambiente também. Então, enquanto você tinha gente na rua defendendo a Lava Jato, defendendo o combate à corrupção, defendendo a moralidade pública, essas autoridades estavam, de alguma maneira, pressionadas. Ou, como diria o Toffoli, emparedadas. Quando há o arrefecimento disso, até porque as pessoas cansam, né, e vão embora, né, elegeram lá, teve eleição de 18, o pessoal cansou de ir para a rua, ficou em casa. E aí, quando ficou em casa, é que a coisa começou a virar. E aí vieram todas essas informações, e eles foram capazes de criar um entendimento que é super heterodoxo, André. Você vai lembrar que eles anularam a primeira sentença com o entendimento de que sobre a ordem de entrega das alegações finais dos réus delatores e dos delatados numa mesma ação penal. Isso foi uma novidade absoluta. Mas não ficou nisso não, a gente teve ainda em novembro justamente a derrubada, a mudança de entendimento sobre o cumprimento de pena após a condenação em segunda instância, por colegiado. Então passou a ser o entendimento de que só o condenado só passará a cumprir pena após o trânsito em julgado, tá? Ou seja, quando toda a possibilidade de recurso tiver sido esgotada. E isso mudou uma jurisprudência que vinha vigorando desde 2016. Permitindo o quê? A libertação do Zé Disseu, do Lula, tá? Até do ex-governador do Tucano, do Azeredo. Outro revés, em julho e novembro, o STF determinou a paralisação de investigações que usavam dados compartilhados pelo antigo COAF, sem autorização da Justiça. Foi uma decisão, inclusive beneficiou diretamente o Flávio Bolsonaro naquele momento, só que paralisou todas as investigações baseadas em relatórios de inteligência financeira do COAF no país inteiro. Isso acabou sendo revertido depois num julgamento no plenário, meses e meses depois, em que o próprio Dias Toffoli reconsiderou a sua posição, fez um voto confuso, o Barroso ironizou o voto dele, né? Então, assim, tudo isso em 2019. Em agosto, tinha também uma determinação de transferência do Lula para um presídio estadual. A juíza da execução de pena era a Carolina Lebos, e também foi anulada e barrada pelo STF a transferência, né, do Lula para a Justiça, para um presídio estadual. Fora tudo isso dentro de um contexto de uma narrativa trazida pela Vaza Jato, que mudou o ânimo da sociedade, mudou o ânimo da mídia, a imprensa passou a apoiar essa narrativa, e isso permitiu diversas decisões, permitiu todo vamos dizer assim, um refluxo daquilo que se tinha avançado naquele momento. Né? E para coroar esse momento, o Rodrigo Janot ainda veio a público, né, contar a história de que planejou até matar o Gilmar Mendes, quer dizer, que ele tinha pensado, né, planejado não, perdão, que ele tinha pensado em matar o Gilmar Mendes. Tudo isso num contexto em que naturalmente não favoreceu em nada, ao contrário, acabou destruindo toda essa estrutura de combate à corrupção. Eli. Eu quero perguntar para o Thales, para ele até você já falou isso para a gente, Thales,
qual é a conexão entre o inquérito das fake news e o projeto de lei das fake news que você já mencionou para a gente aqui? Bom, eu vejo que assim, após a instauração do inquérito das fake news, vemos uma tentativa de regular o que seria considerado a nossa liberdade de expressão. Então, o PL 2630, conhecido como PL das fake news, eu acho que é uma materialização do que se pretendia fazer com este inquérito. Mas não cerceando apenas, ou digamos assim, as pessoas, mas cerceando de uma forma geral a sociedade brasileira. No entanto, o 2630 ele não foi para frente, né? Vimos os movimentos que a sociedade, enfim, de forma geral, a imprensa, viram que seria um cerceamento total, não só como o inquérito foi uma parcela do que seria essa repressão, mas o 2630 era o cerceamento total. Então a imprensa, a sociedade, os próprios parlamentares falaram assim, não, acho que chegou num ponto, mas assim, como o Luan mesmo falou, nós ainda vemos um Congresso Nacional mais acuado quando se trata em matéria de Supremo Tribunal Federal. Aí tem dois aspectos desse projeto de lei que eu acho importante a gente lembrar. O Cláudio acabou de falar da mudança, da guinada da imprensa, de crítica para apoio. Uma das versões do PL 2630 continha um jabá para a imprensa, né? Tentando controlar as redes sociais e obrigá-las a pagar pela divulgação de notícias nas redes sociais, né? Ou seja, compraram a imprensa com o PL das fake news. E outro aspecto desse PL 2630 como você teve lobby direto do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes propôs artigos para o PL 2630 e houve uma derrota desse projeto, muito bem-vinda, aliás. Foi inclusive quando aprovaram aquela votação de emergência que eu fui ler aquele negócio e fiquei assustado, porque assim, se você mandasse para mais de 5 contatos ou coisa assim no WhatsApp, uma mensagem, e eu já fui coordenador de escola, fazia isso direto, então você já era um disseminador em massa. E de onde a gente lembra, né, esse termo, disseminação em massa de mensagens? Das denúncias contra o Bolsonaro, alegando que a vitória dele foi ilegítima em 2018, por causa dos disparos em massa de mensagens, né? A gente viu isso na imprensa. Então, assim, as coisas vão se encaixando uma na outra e os historiadores vão ter bastante trabalho, mas eu acho que a história já está clara o suficiente do que aconteceu em 2019 até agora. Quando eu fui aqui ouvido pelo Vaca, inclusive, veja só, uma audiência sobre censura com a OEA, eu tive a minha palavra cassada. Vocês acreditam? Porque eu tinha 5 minutos para falar, eu fiquei 16 minutos falando, e obviamente eles caçaram a minha palavra antes de me jogarem pela janela. Seria talvez a próxima alternativa, porque eu não parava de falar, mas justamente porque era importante, acreditava eu. Porque isso aí já é um abuso do direito, né, de expressão. Aí eu acho que você, da liberdade de expressão. 14 minutos, você tinha 10? Tinha 5. 5, tinha que cortar a palavra mesmo, eu faria o mesmo. Agora, eu queria lembrar, só um adendo rápido ao que o Eli mencionou, esse PL das fake news, que inicialmente ele tinha esse jabá, como ele mencionou, para a imprensa. É bom lembrar que, inicialmente, o PL das fake news, uma das suas versões, também protegia os políticos, né? Então, as fake news eram punidas, mas os políticos estavam isentos disso. Quer dizer, eles iam aprovar um projeto, mas eles iam cair fora do alcance desse projeto. Então, a gente percebe como, inicialmente, né, a ideia do STF, quando a ideia inicial do STF e todo esse lobby para aprovar esse projeto vindo do judiciário, enquanto isso só atingia as pessoas comuns, a própria política aplaudiu. É bom a gente dizer e lembrar disso. Enquanto não era com os políticos, eles aplaudiram. Só depois que começou a chegar neles que começou a ficar preocupante. Aí chegou já tardiamente, os políticos institucionalmente começaram a reagir. Ótimos nomes reagiram desde o início, mas individualmente. Como instituição, só de forma tardia, o parlamento entendeu o tamanho da bucha que estava prestes a estourar no seu colo.